E boa noite, gente. Ih, Sejam bem-vindos. Estou entrando ao vivo aqui no Instagram. Essa live vai também para o YouTube. Então, toda quarta-feira, às 9 horas, estou fazendo esse Bora Partilhar ao vivo, esse Bora ao vivo, com um convidado contando sua experiência com Deus às 9 horas no Instagram, Bora Partilhar. Então, se você está vendo pelo YouTube, essa live aconteceu pelo Instagram. Boa noite, gente. Oi, Mai. Oi, Hanna. Hoje a gente vai ter um testemunho muito legal, estou muito ansiosa. Que vai ser com a Maiara. Oi, Irineia, boa noite. Compartilha aí, deixa eu ver. Nossa, agora tá diferente aqui, tá falando que é uma sala. Eu espero que. Bom, Eva, que bom. Mai, vê se você recebeu o convite. Vou fazer uma partilha hoje. Ai, meu Deus, segura, Ai, meu coração. Deus. Boa noite, Sara. Paz e bem. Meu Deus, faz bem, Maiara. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, que honra ter você aqui. Nossa, estou muito feliz Nossa, demais. eu que tô muito honrada, porque eu posso falar que eu sou, bora partilhar a raiz. Eu lembro lá daquele primeiro vídeo de vocês explicando como que o pessoal fazia para mandar vídeo, né? Fecha a porta do quarto, escolhe o lugar da melhor luz, não sei o quê. Muito assim, bem lá no Ai, que início. legal, que legal. Bom, é, sejam todos bem-vindos a mais um Bora Partilhar. Eu vou desativar os comentários, vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que, ó, consigo. Pronto. Então, Mai, estou muito feliz de poder partilhar com você, saber um pouco mais da sua conversão, do seu encontro com Jesus, né? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse, assim, como você encontrou o amor com A maiúsculo, Hum. Cristo. É, eu sou a irmã Maiara, né? Como a Sara já falou, eu tenho 30 anos. Eu sou irmã franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou carioca, e mais atualmente agora eu estou morando em Minas Gerais. Assim, eu fico Qual muito cidade feliz de só de Minas que você tá, Mai? ir em Belo Horizonte, na capital. Que legal. Já fica muito legal, assim, só de ouvir um sotaquezinho carioca já faz o coração já ficar mais. Fica mais Mas quentinho. assim, é muito interessante que quando você falou, né, falar da conversão, é tão engraçado que assim, se eu fosse te conversar com você há uns 5 anos atrás, entendeu? A história era uma. Hoje eu vejo que assim, nossa gente, quando que a gente acha assim, tem aquele marco, né? Nossa, não, Jesus foi ali que eu. Mas quanto mais a gente vai olhando para a nossa história, a gente vê que isso está muito lá atrás, entendeu? Isso tá muito lá atrás, né? Assim, Deus já vai preparando tudo, assim, né? E realmente Ele vai preparando tudo. E assim, hoje eu vejo que, né, tive uma experiência muito forte com Deus na minha adolescência, mas assim, hoje eu vejo que se eu não tivesse recebido o amor da minha família da forma como eu recebi, eu ainda ia demorar muito mais tempo para reconhecer o amor de Deus. Então, assim, isso é uma coisa da minha história que eu vejo, né, principalmente por vir de uma família que nem todo mundo era da igreja, né, que a gente ia uma coisa bem mais ocasional, né, meus familiares viviam outra fé. Então, mas assim, quando a gente faz essa experiência de amor dentro da nossa família, é muito mais fácil da gente reconhecer o amor de Deus nas pequenas coisas, né? Claro que tem aqueles momentos mais fortes, mas assim, eu já vejo que daí, né, foram daquelas pequenas coisinhas ali da infância, aqueles momentos de festinha de aniversário, que a família se reúne, aqueles momentos tão bons que a gente tem, assim, momentos tão simples em família, o quanto que Deus já estava ali preparando alguma coisa assim para minha vida muito especial, que eu não entendia, né, o que que era, mas foi a partir daquele amor que aí Deus vai chamando, assim, né? Eu considero assim realmente um momento de conversão, nem tanto um momento único, uma coisa forte assim, mas
ter conseguido fazer numa paróquia uma experiência de vida comunitária, Uhum. né? De saber que ali, aquela paróquia não era só um lugar que eu ia para participar da celebração, para participar de encontro. Ali, realmente, a gente fazia aquela experiência dos Atos dos Apóstolos, né? A gente reza junto. O problema de um é o problema de todo mundo, e a alegria de um é a alegria de todo mundo. E o quanto que a gente vai crescendo nessa experiência sem perceber. Que a gente tinha de grupo jovem, que o pessoal sai chateado, e Mas como depois que alguém. como que você, assim, você falou que a sua família não tinha a mesma fé. É, como que você foi parar na igreja, assim? Não sei se seu pai ou se sua mãe, assim, como é que você teve esse contato para ter, então, essa experiência de Então, o comunidade? primeiro contato, assim, aconteceu de uma forma muito natural, porque, assim, a gente, que às vezes a gente fala isso do Rio, a gente não percebe, né? Mas, assim, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito católica, com muitas fés, né? Então, assim, não dependia de meus pais estarem na igreja para participar da igreja, né? Todo mundo na escola fazia catequese, né? Todas as crianças que a gente Uhum. brincava na rua estavam na catequese, a igreja era para as crianças ali da comunidade, eu estou falando lá do bairro de Del Castilho, primeira paróquia que eu participei. Então, assim, a paróquia era mais um lugar que as crianças tinham. Então, Era ali o que eu point das cheguei, crianças. era ali que a gente foi chegando na catequese, eu, minha irmã, e assim, na época tinha uma acolhida muito legal. Lá na paróquia, eram as Irmãs do Bom Conselho, elas passaram muitos anos lá, né, ajudando na paróquia. Então tinha todo um trabalho especial para acolher as crianças, para estar tentando atividade. Então, assim, ali que eu fui parando, né? Depois, assim, meus pais se mudaram, e aí quando a gente muda, principalmente já estava em outra fase, na adolescência, já um pouquinho mais rebelde, tudo. Mas assim, e aí eu fui procurar, né? Claro, eu fiz amizade na escola, a gente me chamou para ir para a igreja e tudo. E aí ali, nessa paróquia, eu fui fazendo essa experiência, né? De comunidade, de estar numa comunidade de fé, de entender que ali eu não era só mais uma pessoa, né? A partir de tantas pessoas que conviveram comigo. Naquele lugar, a gente saber assim que você não é só mais um número. Você não é uma pessoa que está ali, entendeu? Que Uhum. entra e sai. Você tem um nome, você tem um sobrenome, você tem uma história. Você é acolhido ali na sua história, você é acolhido com as suas fragilidades, com os seus pecados. E ali é o lugar que você vai comemorar quando você vence, ali é o lugar que você vai chorar quando você está triste. Ali é o lugar que você vai pedir perdão quando você faz besteira. Então, assim, fazer ir fazendo essa experiência dentro da comunidade, dentro de uma comunidade paroquial, foi assim muito importante para eu poder entender, né? Quando a gente participa da celebração, quando a gente escuta na palavra que Deus me chama pelo meu nome, né? Então, assim, porque tinha muita gente ali testemunhando isso, de formas assim, das formas mais simples até as formas mais extraordinárias, né? Porque é muito bom a gente conviver com o diferente, né? Assim, desde que cada um com Uhum. seu jeitinho de rezar, cada um com seu jeitinho de encontrar Deus, mas ali a gente são as pessoas que a gente fala que tem cheiro de Deus, né? Que a pessoa não, ela às vezes não precisa nem chegar diretamente com a palavra para te falar alguma coisa, mas assim, o jeito dela diz muito. A forma como ela te acolhe diz muito, né? A forma como num serviço que ela presta, nossa, aquilo ali diz demais da experiência de Deus que ela faz, de uma forma que eu fui querendo e construir, sabe? Eu quero viver isso também, Uhum. né? Assim, eu quero isso. Foi Nossa, gerando esse desejo de perseverança, né? De com continuidade. certeza, assim, de caminhar, principalmente quando a gente via, isso eu já estou falando já da outra paróquia que eu frequentei, que é assim minha segunda casa assim para sempre, né? Que é a paróquia São Pedro Apóstolo em Pedra de Guaratiba. Quando a gente via assim aquelas famílias todas assim, É a desde paróquia que dos teve, aquela avós. paróquia que teve o lançamento do hino da jornada? Em frente Não, à essa é a Imaculada Conceição em Santa estação. Cruz.
Ah, tá. Ah, Você tá. Você falou tá Pedra de ali, tá ali Guaratiba. perto. Nossa, porque é muito. Gente, é que é muito longe. Não importa É, onde você mora no Rio, esse lugar é longe. é longe, demora para chegar, mas assim, a gente chega e é Mas maravilhoso. tem, deu frutos, deu frutos. Nossa, muito fruto, e assim, a gente vai vendo, quando eu via muito, assim, me emocionava muito, assim, ver as famílias, assim, desde os avós até os netinhos, assim, não era só que estava todo mundo indo junto na celebração, assim, cada um tá numa pastoral, cada um tá engajado de um jeito, cada um com seu jeito, tá todo mundo ali, e assim, você começa a fazer parte dessas famílias também. Então, assim, isso vai mostrando pra gente, porque era muito a minha dúvida de adolescente, né? Assim, aquela coisa que um Deus que está lá longe, lá no alto, como que Deus, sabe? O que tem na minha vida de importante para Deus se preocupar comigo? Quando a gente vai vendo essas experiências simples, você diz que não, Deus está aqui para ser família, Deus está aqui para, assim, sabe, fazer uma experiência, para que realmente te acolher, né? Te olhar nos olhos e, assim, mostrar assim esse amor que é muito simples. Eu até acho que assim a gente complica demais assim, né? O amor de Deus assim é muito simples. É realmente essa presença que a gente não explica e realmente a gente vai sentindo. E assim eu tinha muito essa dúvida, né? Mas será que Deus está perto mesmo? Sabe? Será que Deus me escuta mesmo assim de verdade? Ou eu vou ter que tipo vai ser se eu estiver passando um negócio muito grave, eu rezar e Deus vai me atender, porque isso é muito grave, mas assim, nas minhas Será que eu tenho coisinhas a de atenção de Deus, mesmo não isso, passando um perrengue, estando aqui no meu ordinário? isso, então assim, sabe, como que isso funciona? Só que assim, quando você vai vendo que não é uma pessoa, não são duas, são várias pessoas vivendo experiências de Deus de formas completamente diferentes, mas conseguindo que isso transpareça pelo serviço dela, pelo engajamento dela naquela comunidade, pela forma como ela participa das celebrações, pela forma como ela te olha, sabe? Tudo isso, assim, é realmente. Aí teve um momento que realmente, tipo assim, eu sentia que eu estava vivendo aquilo ali dos Atos dos Apóstolos, né? Assim, com todos os problemas que a gente tinha problema, a gente brigava, e era uma confusão, a catequese de crisma era não tinha um final de semana que a gente não arrumava uma briga e achava que estava saindo cheio de razão. E depois a gente, porque até isso faz parte, né, de ser família, você Do deixar amadurecimento, aham, com briga certeza. e chama atenção, aí você entende que não é daquela forma, não é daquela forma. Então, assim, foram nessas pequenas experiências eu fui, acho que Deus foi construindo esse desejo em mim, assim, de querer mais, assim, de conseguir, sabe? Não, mas é o quê? Como que eu experimento isso, assim? Para mim, um momento que foi muito marcante, assim, foi o sacramento da Crisma. Foi um dia, assim, que, nossa, um dia mais feliz, assim, da minha vida, disparado, assim. Mas, assim, só fui muito feliz porque teve toda uma caminhada de um ano antes, vivendo Uhum. essa experiência. A gente era realmente, a gente vivia muito uma realidade de família, né, entre os catequistas, entre os catequizandos, o pároco, as outras pastorais que nos ajudavam, as outras pessoas que estavam ali em volta. A gente foi vivendo essa caminhada, então, assim, isso tornou aquele dia realmente a gente sentir, assim, de um fio de cabelo até o dedão do pé a presença do Espírito Cara, Santo. crisma é uma coisa assim, é incrível, né? Quando a gente tem essa consciência e a gente tem esse desejo, porque eu vejo na sua fala que Deus ele foi alimentando a tua sede, né? Tipo assim, ele te fazia ter sede, te saciava e ao menos fazia você sentir mais sede e permanecer e sempre com muita sede de Deus, assim, que é um grande dom, uma grande graça, né? Para que você pudesse perseverando, né? Permanecendo. Mas assim, cara, minha crisma também foi um divisor de águas assim, na minha vida. Tipo assim, eu quero seguir ou não quero seguir a Cristo? Cara, a minha crisma foi. E enfim, tô interrompendo, mas é porque realmente Não, pode. a crisma tem uma força muito forte, assim, porque eu acho que você realmente. Tem pessoas que podem se crismar no oba-oba, mas quando a gente se crisma com a consciência daquilo que a gente está fazendo, nossa,
Esquece, tipo assim, a Não, gente e criou um assim, caminho, deu um é sim, muito, Deus não vai sabe, é falar, muito ah, tá, forte, assim, ok. né? É muito forte, e assim, você fazer essa experiência do sacramento, aí que a gente vê que realmente que não é a gente, não é o catequista que está ali, não é o bispo que veio celebrar, não é o pessoal que organizou a celebração, o pessoal que colocou flores e tudo. Não, não é, é o Espírito Santo de Deus agindo. E assim, não tem como a gente dizer que não é, entendeu? Uhum. E só que assim, a partir do crisma fica aquela coisa, tá? Eu vim aqui, eu assumi, mas como que eu quero viver isso? Como que eu coloco isso agora no. É aquela coisa, como é que eu tiro do papel e agora eu vou Botar na para a prática. vida real, entendeu? E aí, assim, aí é muita, muita caminhada, muito assim. Quando eu fiz crisma, eu tinha acabado de fazer 19 anos, e assim, foi. Foi até meio tarde, né? Assim. Assim, não, eu agradeço muito a Deus ter sido nessa idade, porque se tivesse sido mais cedo, eu não teria juízo nenhum para aproveitar a graça do sacramento, assim. Foi até no ano que a paróquia estava mudando, que era mais cedo e depois começou, que é a partir Aham. dos 18 anos, assim. Eu digo que para minha experiência foi extremamente válida, assim. Receber nessa idade que eu Uhum. pude realmente assumir com segurança aquilo que eu queria viver. Não que depois disso eu tenha sido perfeita, né? Uhum. Já tinha mais Vacilei. maturidade, né? Sim, Naturalmente. não, eu vacilei várias vezes e caía e a gente volta e mas assim, eu pelo menos eu consegui fazer essa experiência de saber o quanto aquilo ali era sério, Uhum. né? E não era sério porque alguém estava me dizendo, era sério porque eu tinha feito essa experiência, Que você né? levava a Porque sério. sim, e assim, Uhum. e aí foi bem complicado, porque assim, o depois, né? Porque aí era aquela fase dos 19 anos, estava tudo mudando, eu estava começando a trabalhar, Uhum. querendo fazer faculdade, assim, começa a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente fica muito assim, né? Eu até sempre falo para vocês, tipo assim, eu vivi muito tempo que assim, né? Eu queria muito viver essa graça de Deus, mas assim, de sexta a domingo, assim, durante a semana já era mais complicado, tinha todas Uhum. aquelas coisas acontecendo no mundo e assim, a forma como eu tinha muitos planos para minha vida assim traçados de uma forma muito concreta. Ah, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero estudar isso para fazer isso, 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 isso. Então assim, era uma fase muito complicada de eu tentar abrir mão disso. Uhum. Mas aí eu volto de novo, né? Quando a gente. Porque isso era eu com 19 anos, mas assim, eu tinha uma comunidade ali em volta que eu via pessoas assim que tinham passado por isso e davam testemunho disso, entendeu? Uhum. Gente que, sabe, abriu mão dos planos, dos próprios planos, para viver o plano de Deus na vida, assim, de uma forma muito livre, de uma forma muito leve, e, assim, pessoas que davam testemunho de felicidade, entendeu? Davam testemunho de felicidade, assim, para dizer que felicidade não é carro, não é casa, não é emprego, não é. Então, assim, que Uhum. é Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Então, assim, foi muito graças à comunidade, assim, que eu consegui ir fazendo vivendo essa fase difícil, assim, né? Essa fase difícil que era complicado. Eu queria abrir mão das minhas, dizer que era isso, né? Que eu queria abrir mão das minhas coisas para, ao menos, escutar o que Deus queria, assim, né? Uhum. Aí que eu acho que foi um momento também de divisor de águas muito grande, quando a gente começou a trabalhar na preparação para a jornada. Porque, assim, eu sei que para muita gente no mundo foi um marco muito grande aquela semana da jornada. Eu falo que minha jornada durou 1 ano e 2 meses, assim, quando a gente começou a trabalhar na preparação. Porque aí você, assim, eu fui tendo essa noção do que realmente significa se comprometer, né? Claro, era o lema, estava muito ligado ao que era o lema daquela jornada, né? Do ir de fazer discípulo e todas Aham. aquelas Verdade. reflexões anteriores que a gente pensava assim, mas para você ir fazer discípulo, você tem que ser discípulo. E aí você é ou você não é. E aí eu tinha que, já era um outro momento, eu já tinha que me questionar o tempo todo, entendeu? No meu trabalho. Eu estou sendo ou não estou sendo discípulo? Na minha faculdade, eu estou sendo ou não estou sendo discípulo, entendeu? Nos meus relacionamentos com os meus amigos, eu estou sendo ou não estou sendo discípulo? Com a minha família, eu estou sendo ou não estou sendo? Entendeu? No namoro, eu estou sendo ou não estou sendo discípulo? Então, era esse confronto o tempo todo, assim, todo dia, com todas essas
preparação da jornada acontecendo, assim, né? Você estava no Rio, foi voluntária, sabe como que era aquela correria. Mas assim, ao Nossa, mesmo tempo que foi uma correria, eu consegui, e eu acredito que muitos dos voluntários também, conseguiram fazer uma experiência de uma preparação espiritual muito intensa. tinha vigília todo mês lá na igreja de Sim, sim, Santana. isso, todo, nossa, eu fui em todas Nossa, as vigílias. caraca. Então, assim, cada formação que a gente ia, não era só um preparando a gente para aquele momento, era realmente uma preparação para a vida, né? Eu vejo que assim, hoje eu consigo fazer essa leitura. E era uma preparação realmente para a vida, entendeu? Para você ser um discípulo, para você realmente dar testemunho desse amor, né? Uhum, E assim, foi nessa época dessa preparação que realmente eu fui chamada, eu descobri minha vocação, eu fui discernir minha vocação realmente com coragem, de uma forma adulta, porque eu tinha começado um discernimento antes, lá logo uhum, depois da minha crisma, mas assim, eu não tinha maturidade, eu fiquei com muito medo, e aí as coisas não foram para frente. Mas quando vivendo essa preparação para a jornada, eu consegui discernir assim, de uma forma madura se realmente, assim, eu quero ser discípula, mas assim, se Jesus está me pedindo para ser discípula de uma forma específica, como é que eu digo sim para isso? Porque eu uhum, vejo assim que na época eu não fazia essa leitura, mas assim, isso é agora que eu já estou com 30. uhum, Que a questão não é só dizer o sim, é como que a gente vai dizer esse sim, né? uhum, E hoje eu vejo que assim, esse como fez toda a diferença, né? Ter esse, sabe, tá vivendo essa experiência que não era uma experiência só minha, sabe? Não, você pensa numa jornada mundial, é a igreja do mundo inteiro. E a gente ficou 1 ano e 2 meses, assim, escutando que era a igreja do mundo inteiro vai estar aqui, né? Tinha até uma coisa, uma das frases lá que falava, né? O coração do mundo bate aqui. E a gente ficava uhum, pensando, "Mas o que que vai ser isso?" E quando aconteceu o que a gente viveu, a gente falou, nossa, é realmente, é isso. E nossa. assim, aí eu ficava muito com essa dimensão, sabe? Deus não dá promessa falsa pra gente, né? Então, assim, se ele prometeu que, né, na casa do meu pai tem muitas moradas, que o reino do céu não é comida nem bebida. Então, assim, quando chegar lá, é isso, entendeu? Que não é que a gente tem que ficar procurando, que ele está no meio de nós, é isso, entendeu? Então, assim, isso fez muita diferença de eu dizer, assim, o como, né? O como, né? Como dar um sim, né? E como viver esse sim, né? Então, aí as coisas foram acontecendo, assim, de umas formas muito, muito, assim, aleatórias, mas assim, eu sei que tudo foi providência de Deus também, né? A forma como as coisas foram acontecendo, as pessoas que a gente vai conhecendo. E aí, assim, quando eu conheci, né? E aí eu falo que não é nem quando eu conheci as irmãs, quando eu conheci a congregação. Uhum, Quando eu conheci, assim, o carisma, de uma forma para entender o que que era viver o amor do coração de Jesus, aí é uma coisa que, sabe, parece que vai explodir alguma coisa dentro da gente, assim, né? Não que a gente sinta isso todo dia, mas assim, aham. quando a gente consegue uma coisa que quase que você vai, sabe, você vai pegar com as próprias mãos, assim, de tão forte que você sente isso, aí não tem como, assim, não tem outra coisa pra você fazer agora depois disso, entendeu? Eu Você ia vai lá, perguntar isso. Como que tinha sido o teu contato com a vida religiosa, assim, como que como que tinha sido o teu contato com a vida religiosa, assim, e esse se sentir chamada à vida religiosa, assim, o que que gerava assim no teu coração? Era quando via uma religiosa, ou se você se sentiu chamada à vida religiosa, quando conheceu o carisma da sua congregação, ou se você já se sentia chamado à vida mais religiosa, mas não sabia exatamente para onde que seria. então, assim, eu acho que assim, as coisas acontecem, né, para cada pessoa acontece de uma forma, né? Eu Uhum, vejo que assim, foi muito engraçado que na época da minha crisma se falava-se muito sobre a questão da vocação a um nível paroquial.
Uhum. Se falava muito assim, o quanto que era importante que a Crisma não estava encerrando nada. Pelo contrário, a gente tinha que se engajar. Uhum. E aí eu comecei a fazer né, umas orações, como se fosse uma novena, assim, perguntando para Deus, mas assim, a minha dúvida, eu queria que ele me respondesse em que pastoral eu deveria me engajar. Porque eu me identificava, né? Eu fiquei um tempo trabalhando com catequese de adolescente, tinha o grupo jovem, tinha liturgia, tinha várias coisas que eu me identificava, que eu falava, eu não vou conseguir ficar em tudo. Então, assim, eu Uhum. pedia, né, para Deus e me mostrando qual era a minha vocação. Eu estava rezando pela minha vocação, mas, assim, pensando desse jeito, né? Assim, eu quero Uhum. fazer essa experiência de Deus como as outras pessoas que eu vejo aqui, que tem o seu trabalho, forma sua família e Uhum. ajuda tudo que precisa estar aqui, né? Serve as outras pessoas dessa forma. E aí, nessa época, eu achei na folhinha do Sagrado Coração de Jesus, aquela folhinha da Voz, que cada dia você tira um Uhum. bilhete. Calendário. Isso, aquele calendário, cada você tira. E aí eu, assim, já tinha passado de várias congregações. Nada assim tinha me chamado realmente a atenção. Até que quando eu tirei o das irmãs, aquilo ali, alguma coisa me chamou a atenção. Só que eu fiquei meio assim, falei, ah, Deus, mas não é isso, né? Que aí também já tá. Eu falei assim, ah, Senhor, eu Já tá. quero, mas Eu te não dei é. uma opção aqui, um leque de opções. Você quer me pedir É, uma coisa que não tem nada a ver com o que eu te ofereci? isso aqui não tá no menu, isso aqui não tá meio fora. Eu fiquei meio assim, mesmo assim, Né? eu entrei em contato, sem nem saber por quê. Eu lembro engraçado que eu cheguei e falei isso pra irmã no telefone. Falei assim, ah, eu tô ligando, porque eu vi o telefone na folha, mas eu não sei por que eu tô ligando. E a irmã falou, não, mas não precisa, só me fala de você. Entendeu? Então, assim, eu comecei esse contato, e só que sem saber direito, nessa época eu tinha muito medo, porque assim, eu tinha muito certo o que que eu queria para minha vida, quais que eram os meus planos, o que que eu ia estudar, o que que eu ia fazer, né, onde que eu queria trabalhar, já estava tudo assim muito quadradinho, assim, né? E aí essa Uhum. questão vocacional não entrava muito, né? Não Não estava se meio. encaixava no teu planejamento. Não, estava totalmente fora da caixinha. Eu fico imaginando só Jesus dando altas risadas, né? Nas caixinhas lá de planos. Mas, assim, Hum. eu entrei em contato, comecei a fazer Não foi o primeiro, né, contato. Assim, eu já tinha, né, como eu fiz catequese na paróquia lá onde as irmãs do Bom Conselho estavam. A gente sempre tinha contato na paróquia com as irmãs vicentinas, que tem casa perto. A gente sempre via, assim, mas era uma coisa, né, para mim. E aí, quando eu Uhum. entrei em contato, aí eu comecei a fazer um acompanhamento. Quando a irmã falou de acompanhamento, eu fiquei, assim, muito tensa, porque eu falei, ah, eu não sei se é isso, assim. Mas aí a irmã foi me explicando, o acompanhamento vocacional é um processo primeiro de autoconhecimento, porque só se você se conhece é que você vai conseguir discernir o que que é o que Deus está te pedindo e o que que é o que você está querendo Uhum. fazer, né? Você precisa se conhecer para poder discernir isso. E aí eu comecei, só que assim, eu tinha muito medo. Tanto que eu parei no meio do caminho, eu falei, ah, agora eu não quero isso mais, não, vou fazer outras coisas da minha vida. Porque assim, eu sempre tive aquela noção assim, eu falei assim, ai, tomara que hoje eu vá lá e tipo, eu não fale alguma coisa pra eu ficar chateado, pra eu não gostar. Entendeu? E eu Quanto mais voltava você ia, mais o coração gostando ia mais. inflamando, né? Isso, só que assim, o medo pesou muito forte. Hoje eu Uhum. vejo que assim, também com 19 anos eu ainda não estava maduro o suficiente, né? Assim, a gente sabe de histórias de irmãs que assim, tiveram uma maturidade para assumir uma vocação com 15, com 16, com 17, com 18, Uhum. né? Não foi o meu caso. Eu com 19 eu estava muito assim, eu não realmente eu não ia. E aí assim, eu fui tentar colocar, ir atrás das minhas coisas para colocar as minhas caixinhas, né, em prática. Só que assim, tem uma coisa sabe, que não sai, porque você já viveu a experiência, sabe? Aquilo ali já está dentro de Uhum. você. Então, assim, você fica tentando, Não tem como sabe? desver, digamos Não tem assim. como desver, não tem. E eu ficava assim, para Jesus falava, Senhor, mas tipo assim, isso aqui eu faço, mas não aquilo ali, entendeu? Aquilo ali é tipo para outra pessoa, né? Para mim, tudo. Mas assim, quando veio a preparação para a jornada, aí que as coisas foram ficando mais fortes, assim, mais fortes. Até você falou do dia do lançamento do hino da jornada, né? Que foi Uhum. até um evento que eles colocaram o nome.
festa da Aventura na Cruz, que era foi no dia da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro. Foi Caraca, foi na virada do dia 14 para o dia 15, que é a festa de Nossa Senhora das Dores. das dores. Então, aquele dia é Verdade. o dia que eu considero assim, o dia que foi o meu chamado assim, sério, assim, né? Naquele dia ali, naquele evento, Aqui a naquela diocese vigília, inteira, nossa, tô ficando toda arrepiada. Eu já vi, tipo ali. assim, da cidade inteira, foi todo mundo pra lá, até porque a, a vigília ia ser lá no, em Guaratiba, né? Ia ser por ali, Isso. acabou sendo em Então, Copacabana, mas ia ser na por época já ali. estava a negociação, né? Pensando em alguns lugares ali para a Zona Oeste. Uhum. Então, Foi assim, todo foi uma mundo. coisa muito, sabe, tava muita gente ali, mas assim, naquele dia, também é de novo, eu volto na questão da experiência de comunidade, né? Uhum. Como Jesus já havia me preparado, né? Ele também não poderia ter me chamado eu sozinha no meu quarto. Tinha que ser, não, assim, realmente, de eu sentir, né, de que ali eu fazia parte de uma coisa muito maior, né? Assim, de que você tá na Caraca, igreja, fala, fala. a gente faz parte de uma coisa muito maior, que a gente não tem noção. Quando, claro, tem um evento, essas coisas são assim, são pequenas gotinhas para a gente ter noção do que é, né? Mas É, você tá falando, eu tô fazendo memória da jornada, né? Nossa, foram anos, meu Deus, assim, muito intensos. E fico pensando assim, a gente realmente não tem noção de o que que é nós como jovens, né? Lá éramos uhum, ainda mais jovens, mas sim, receber uma jornada mundial na nossa cidade, sendo nós jovens católicos, assim, católicas. Tipo assim, aquela massa que é o sopro do espírito mesmo, né? Tipo assim, a minha mãe, os meus pais, que eram da igreja, são da igreja, sempre foram, tipo, não viveram essa experiência. Então é como se fosse assim, realmente é uma marca de um chamado, tipo, uma tempestade de areia, mas do sopro de Deus, que passa e tá aquele povo todo, aquela geração, daquela faixa etária ali, aquela galera, e marca todo mundo. Tipo assim, ó, vocês têm uma missão, porque vocês receberam algo muito assim. muito Então agora grande, vocês têm uma missão que outras pessoas têm outras, mas vocês têm uma missão de fazer algo, têm uma responsabilidade de povoar a igreja, de semear, de cultivar, de fazer ela crescer e se fortalecer. Então, tipo assim, você falando, eu tô fazendo memória e pensando, realmente, não foi qualquer coisa, assim, porque não, não, foi tanto tempo que às vezes a gente até meio que desensibiliza um pouco, tipo assim, se acostuma, entendeu? Pô, eu recebi 9 iraquianos na minha casa. Tipo ai, ai, assim, um monsenhor, 2 padres e 6 jovens, e eles falavam a língua de Jesus. Tipo assim, entendeu? what? Tipo assim, você fica, E aí meu você se Deus, acostuma, tipo, ah, não, pô, tranquilo. Como assim, tranquilo? Como assim? não, são experiências muito, muito marcantes, assim, muito fortes, e realmente fazer essa experiência que, assim, para mim, né, foi muito forte isso de que aquela missão ali que a gente estava recebendo, do ir de fazer discípulos, era saber que, assim, realmente é em todas as nações, todos sem exceção, né? Deus vai agir através das mais diferentes pessoas, nas mais diversas línguas, nos mais diversos jeitos de viver aquela fé, né? Assim, foi muito forte, né? Todo o tempo da preparação e mais a semana da jornada, mas assim, dentro da preparação da jornada, naquela festa, no Aventura Aham. da Cruz, assim, foi o dia que Jesus falou sério comigo, assim. E aí, não, agora, sabe, é ou não é, entendeu? E assim, de uma forma, assim, eu ainda não entendia direito, né, o que estava acontecendo, assim, foi uma coisa que foi bem, bem confuso, foi entre risos e lágrimas, assim, e noite sem dormir, e muita coisa para decidir, né, assim, mas foi ali que eu realmente ouvi, eu falei, não, tá, eu ainda não sei o que que é, mas pelo menos eu só me pedindo para, tipo assim, volta 2 casas, aquele acompanhamento que você deixou lá na metade, volta, entendeu? Uhum. E aí no início eu achava que era isso. Falei, eu preciso concluir alguma coisa. Eu preciso, assim, deixar algumas coisas, porque assim, não era como se eu tivesse. Claro, né? Somos todos pecadores, a gente está sempre na miséria, mas assim, não era como se eu tivesse
vivendo totalmente longe de Deus. Mas assim, eu estava vivendo perto de Deus, dentro da casa de Deus, mas assim, sem amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estava amando a Deus, mas em segundo lugar, do pó, terceiro, assim. Tinha umas coisinhas assim, bem na frente. E assim, eu acho que naquele momento era aquilo ali que Deus queria me mostrar. Entendeu? Não é um amor para te prender, mas assim, a questão de você, sabe, você está sendo coerente com a Uhum, sua fé, né? Porque assim, quando a gente vai lá e reza, não, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, mas você deixa Ele ser todo-poderoso na sua vida, entendeu? Assim, uhum, Deus não depende de mim, mas assim, se eu estou rezando aquilo ali, se eu concordo com isso, mas Ele é todo-poderoso, independente, mas assim, eu estou deixando Ele ser todo-poderoso na minha vida, sabe? Eu creio nisso. E assim, foi até o momento que eu falei assim, bom, e eu sinto que Jesus me deixou nessa liberdade, entendeu? Assim, ou você vai procurar viver de uma forma coerente com aquilo que você crê, entendeu? Ou você, mesmo tendo feito a experiência, você opte por, pelo menos, não dar o contra-testemunho de estar fazendo uma coisa e rezando uma coisa e vivendo outra. mas a nossa consciência, ela não deixa, né, cara? Assim, Uhum. depois que eu falo isso também porque o meu chamado vocacional, ele me exigiu muito, muito, assim, também tinha todos os meus planos, assim, da minha vida, tudo muito esquematizado e foi muita pancada com Deus, assim, muita briga, muito ringue, Uhum. para poder realmente, tipo, abrir mão daquilo que eu tinha planejado para mim, né? Então eu entendo muito isso que você fala, assim, é muito difícil porque é algo é algo Sim, interior que sim. fica ali perturbando e você fala, cara, eu É preciso, uma tipo, coisa. eu preciso silenciar, eu vou ficar, eu vou Ah, enlouquecer, é assim. aquela coisa assim que, né, Jesus ele dá a paz, mas ele não deixa a gente em paz, né? Eu penso que assim, do mesmo tanto Melhor que assim, slogan. assim, ele me deu uma paz assim para naquela época decidir, eu tive que assim abrir mão de várias coisas, mas assim, para eu decidir aquilo ali, que pelo menos eu ia voltar e, né, e começar a fazer e olhar mais para essas coisas, assim, não preocupar tanto com o futuro, mas assim, não preocupar tanto com o que eu queria, mas assim, o que que Deus queria de mim, parar para ouvir Deus, mas assim, de uma forma séria, de uma forma madura. E assim, ele me deu uma paz para decidir isso, mas ele também não me deixou em paz, assim, era você, sabe, fica nessa luta que você não sabe. E eu lembro que até o padre, né, que acompanhava na época, o padre, ele me falou uma coisa assim que eu nunca esqueço disso, eu falo isso para todo mundo, assim, que ele falou. Não fica tentando explicar uma coisa que nem você está entendendo. Aí eu falei, nossa, é maravilhoso. Realmente, assim, nem adianta eu ficar falando, né? E aí ele me falou assim, Mayara, se você está se sentindo chamada, conversa só com quem te chamou no momento, entendeu? Porque assim, as outras pessoas vão falar muitas coisas, e, assim, agora não é o momento, entendeu? Assim, você ainda não está pronto para ficar escutando, você precisa primeiro se escutar e deixar Deus falar. Quando você souber o que que você vai fazer com isso, aí, entendeu? Aí é a hora da gente partilhar com as outras pessoas, assim, não tem. Bem manso, mas É, gostei. então, assim, bem. Então, assim, foi nessa experiência, assim, então, e aí eu voltei para o acompanhamento, já de uma outra forma, já com uma outra cabeça, com outras experiências, consegui fazer experiências até mais profundas, entendeu? Porque aí, a Uhum, partir desse momento, né, da jornada, assim, principalmente depois da jornada, já não tinha mais aquela coisa, aquela experiência que eu tinha vivido lá na Crisma, assim, da gente ter aquela coisa realmente que você sente uma coisa que é quase física, que é uma uhum. coisa assim muito, sabe, que você se emociona toda hora, que não é. Então, assim, no momento que essa fase meio que, tipo assim, que passa, aí a gente tem que levar as coisas um pouquinho mais a sério, né? Uhum. Falou assim, não, mas realmente eu creio porque eu senti ou eu creio porque eu creio?
E né? aí, Então, quanto assim, tempo que levou desde a época da jornada até você realmente se decidir então, é, pelo quando eu voltei ingresso? para o acompanhamento, foi nessa época, setembro, outubro de 2012. E aí, Uhum, assim, quando foi depois da jornada, foi quando eu comecei a fazer uma experiência mais séria, né? Estava fazendo acompanhamento, mas uma experiência mais séria, que aí eu me comprometi uhum, que eu ia todos os finais de semana, né, para passar lá com as irmãs, para ter essas experiências de oração, de convivência, de participar e de escutar. Só que, assim, eu estava vivendo tudo isso numa correria louca de fazer faculdade, trabalhar e fazer estágio. Então, assim, foi bem louco, né? Mas assim, isso foi de 2013, 2014, tudo. uhum, Vivendo esse tempo de que a gente chamava na época do aspirantado externo, porque eu ainda estava uhum. morando na casa dos meus pais, fazendo essas coisas todas de faculdade, correria, de estágio, e eu ia para lá aos finais de semana, às vezes tinha alguns feriados, que aí dá para, né, me dar uns 4 dias lá e tudo. Quando foi assim, depois desse discernimento, assim, mais de perto, uma coisa mais acompanhada, uma coisa mais séria, assim. Aí foi quando em 2015 que aí eu falei assim, não, agora a gente precisa dar um passo, né, maior, assim, né? E aí, assim, Uhum. também isso não partiu só de mim, também das irmãs que estavam acompanhando, falei assim, agora fazer uma experiência que é o chamado, que foi o postulantado. Que aí foi quando a gente foi morar com as irmãs. E realmente foi aquela experiência né, que aí já foi já era uma outra coisa, já foi o sair de casa, o mudar completamente, assim, dar uma virada de 360 graus, assim, na rotina do que era a minha rotina até então. Mas, assim, também foi um lugar, assim, de fazer um tempo, de fazer muito essa experiência de um Deus que já não falava comigo tanto através das pessoas, mas que falava mais. Travou um pouco, calma, tá voltando. Aguenta, gente. Vou até ativar os comentários. Oi, Mai. Ih, caiu. Tururu. Será que foi a internet ou a bateria? Deixem, eu ativei os comentários agora, gente. Se vocês quiserem. Ó, voltou. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Sidneia. Voltou? Eu aceitei. Combinado. Foi? Ah, voltei. Voltou. É, Graças a aqui em Belo Deus. Horizonte tá um pouquinho de chuva, aí a internet fica, mas até que Ah, tá. tá legal. Agora acho que parou, mas assim, agora eu não lembro já onde eu Você tava parei. Acho que eu estava falando falando do início do postulantado, isso, né? Que aí foi esse 360. tempo que assim também não é fácil a gente fazer essa experiência desse Deus que fala no silêncio, desse Deus assim que não é que ele precisa, acho que é a gente que precisa dar uma parada, dar uma segurada assim dentro da gente, assim, tentar organizar muita coisa que fica muito bagunçada assim no nosso coração, né, na nossa cabeça, assim, com a gente conseguir voltar para organizar aquelas coisas que estavam bagunçadas talvez desde a nossa infância, resolver essas coisas dentro da gente. Então, assim, é um tempo que é muito desafio, né? É muito desafiador, assim. Mas eu vejo que ali eu consegui realmente fazer uma experiência de decisão. Falei, não, agora é isso aqui mesmo, assim, né? Mas mesmo assim, o tempo todo a gente fica, principalmente quando a gente erra, quando a gente, sabe, cai, você fica, nossa, fiz isso, não acredito. Achava que eu já estava lá em cima, olha o que aconteceu, entendeu? Dá aquela vontade, ah, não, vou pegar tudo, tô indo embora, assim. Mas aí a gente vai vendo que o chamado né, quando a gente fala que para a gente ser santo como nosso Pai é santo, para a gente procurar ser perfeito, né? É um perfeito não é um perfeito de estar pronto, é um perfeito tá naquela linha do perfazer.
a gente está por fazer. Então, assim, Uhum. também Em é muito construção. desafiador. É muito desafiador lidar com os próprios limites, ter paciência consigo mesmo, assim, é muito desafiador. Então, assim, esse tempo que a gente vive de formação na vida religiosa, nossa, ajuda a gente, assim, demais a lidar com isso. Porque a gente vai para morar numa realidade que, assim, você não escolheu morar com ninguém ali. Então, assim, Uhum. cada uma é de um lugar, cada uma vem de uma família, cada uma pensa de um jeito sobre os mais diversos assuntos. E assim, o quanto que é bonito a gente descobrindo ao longo dos anos que nessa diversidade toda, Jesus chama para viver a mesma coisa, para viver o mesmo carisma. Então, assim, é muito desafiador, mas é extremamente bonito a gente ver isso no dia a dia, né? Como que a gente lida com esse tempo comum, né? Assim, esse tempo comum, ordinário do dia a dia. Porque uma coisa são os momentos das celebrações, as grandes festas, os momentos que a gente fala assim, que são os momentos fortes, assim, né? De você fazer a experiência do Uhum. carisma. Mas, assim, no dia a dia é uma coisa diferente. Assim, realmente Uhum. é muito No bonito, mas, assim, ordinário. não, é realmente, assim, e da gente eu acho que tem coisa que só depois que a gente passa que a gente percebe o quanto que é gratificante. Talvez assim, eu vejo que olhando para hoje, esse tempo do postulantado, que foram 1 ano e 10 meses, né? 1 ano no Rio, 10 meses em Petrópolis, né? Uma cidade Uhum. próxima, mas assim, uma realidade completamente diferente. Depois o tempo do noviciado, né? 1 ano e 6 meses em Petrópolis, 6 meses no interior de São Paulo. Então, assim, a gente talvez eu nem tenha dado tanto valor a essa riqueza naquele momento que eu estava vivendo, né? Mas assim, quanto que é bonito a gente olhar nas pequenas coisas que Deus vai falando ali no silêncio e ele vai falando na diversidade, né? Uhum. Na diversidade de dons ali as coisas vão acontecendo, e você vai vendo assim coisas que você nunca se imaginava fazer na vida, assim. Mas foram momentos assim de Deus no ordinário, assim, no cotidiano, na vida comunitária, que aí já não era mais vida comunitária, já era vida fraterna, né? Como a gente fala dentro específico da vida religiosa, principalmente da vida religiosa franciscana. Assim, tá na fraternidade, como que eu fico lembrando assim, quando eu tinha lá 19 anos da minha crisma, que se alguém me falasse, né, que eu já estaria, como disse, eu ficava tipo, não viajou, entendeu? Mas assim, hoje eu não me vejo vivendo minha vida de outra forma, Nossa. entendeu? Então, assim, Deus é, venceu, né, mãe? nossa, como que ele venceu? Demais, assim. Agora deixa eu te Ver. perguntar. É, é, hoje, na sua missão em BH, quais são as atividades que uma jovem religiosa de 30 anos, carioca, realiza, assim? Como é que é no Carisma, assim, as suas atividades, para as pessoas terem uma ideia? Então, aqui em BH eu estou chegando, né? Porque Uhum. também tem isso, a gente está num lugar, daqui a pouco a gente é enviado para outro, assim, então eu estou chegando. Tem acho que literalmente 9 dias que eu cheguei em Nossa, eu BH. sabia! Não sabia que era Então, tão assim, pouco. bem chegando, chegando mesmo, assim, né? Aham. Então, assim, eu estou chegando, né, para assumir para dar continuidade numa missão que as irmãs têm aqui desde 1915, né, com crianças. Aqui é um colégio, tem essa obra social que é um educandário, que assim, desde 1915 foi um orfanato, depois foi um externato, foi Uhum. um internato até se tornar um educandário, e assim, uma coisa que é muito, muito diferente do que a gente está acostumado ali no Rio, é o educandário só para meninas. Então, são Hum. só meninas que aí elas ficam aqui no contraturno escolar, né? E aí elas têm reforço escolar, elas Nossa, têm atividade lúdica, né? Tem alimentação, tem várias coisas. Só que que a gente legal. está nesse tempo de pandemia que não está Nossa. tendo Não aula, ter né? contato com o povo, né? É um sofrimento Então, grande. assim, a gente ainda não tá tendo esse contato, a gente ainda pensando como que porque uma coisa é você pensar o turno escolar, né, que as escolas, bem ou mal, conseguiram se adaptar, né, para o ensino remoto.
Uhum. Agora, um trabalho de contraturno, como que você faz isso? Então, assim, a gente ainda está meio que pensando como que isso vai funcionar. Mas, assim, aqui é uma fraternidade que tem bastante coisa, que Uhum. tem um colégio, tem o educandário. Aqui a gente está, assim, praticamente a paróquia é dentro da nossa casa, a paróquia do Imaculado Coração de Maria. Então, a gente tem também na nossa congregação o ramo leigo, então, assim, tem aqui um grupo muito forte, né, de leigos que vivenciam o carisma com a gente. Mas, assim, por conta da pandemia, todas essas atividades a gente ainda planejando, replanejando, escutando o que o Espírito Santo está pedindo para a gente agora, nesse tempo que, mesmo quem fazia o trabalho desde 1915, não tem resposta agora para esse 2020, 2021. É. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Assim, por isso que também foi muito importante esse ano de 2020 e agora de 2021, da gente também fazer essa experiência de quanto que um carisma fundacional é uma coisa extremamente viva, né? Que ele passa por muitas coisas, assim. Eu lembro que, assim, momentos difíceis que eu passei dessa pandemia, da gente pensar, Senhor, será que está acabando o que está acontecendo, entendeu? E eu fui lá ver na história que, assim, as irmãs da minha congregação passaram pela gripe espanhola, passaram por epidemia de tifo, passaram por duas guerras mundiais e assim, sabe, o carisma ele vai se reinventando, ele vai sendo fortalecido, ele vai se, né, o espírito sopra onde quer. Então assim, a gente pensar também isso, né? Então tem sido um tempo bem para a gente refletir sobre isso e assim viver o que é a vida fraterna, né? A nossa vida de oração em comum, de trabalho em comum e dessas atividades mais internas, enquanto a gente se reorganiza para ver como é que vai ser esse ano de 2021. Mãe, pra gente ir caminhando pro fim já, porque já vai dar 1 hora de live, nem parece, né? Que vai falando, vai Nossa, falando. É, qual foi, assim, dentro dessa tua trajetória vocacional, a coisa, assim, mais difícil de deixar para poder concretizar esse sim, como vida religiosa, como religiosa? nossa, assim, eu acho que assim, tudo é muito difícil, porque assim, a gente fala que na vida religiosa a gente não está optando entre uma coisa boa e uma coisa ruim. A gente está deixando uma coisa boa por uma coisa muito boa. Então, assim, é sempre muito difícil você pensar que você vai estar longe dos seus pais, né? Dos seus Uhum. amigos. Isso é tudo muito mais assim. O mais difícil de deixar são realmente esses planos, essas idealizações que a gente vai fazendo. Porque, assim, claro, hoje eu não tenho aqueles mesmos planos que eu tinha com 19, 20 anos, mas, assim, o tempo todo a gente está querendo ser Deus, assim. Então, isso, assim, eu vejo que para mim é o mais difícil, entendeu? E sempre tá deixando assim, nossa Senhor, mas ai, eu sou, não, mas É a tem certeza que é dificuldade isso, de se Senhor? abandonar, né? De querer sempre Isso, pegar a vida de volta nas próprias mãos e falar, não, devolve aqui um pouquinho. Aí fala, não, mas eu quero não, tudo na minha mão, isso aí, você fala, Maiara, Senhor, Sarané. só um pouquinho, Senhor, não foi isso aqui, não, Senhor, isso aqui agora. Aí, tipo, não, mas ó, é ou não é? Então, assim, e isso, assim, eu tinha muito essa coisa de que, né, principalmente quando a gente estava no noviciário, eu sempre achar que, assim, que a profissão ia ser, né, o momento da profissão religiosa ia ser uma coisa mágica, né? Que a partir dali eu Uhum, não ia ter esses problemas, assim, eu não ia, sabe, agora eu vou ter outras dificuldades. Isso aí já ficou lá atrás, já cresci, amadureci, uhum. e aí a gente vê que não. Então, assim, lidar com isso, eu acho que é o maior desafio. É o que eu Entendi. vejo hoje que é o maior desafio, né? É, que na verdade todos nós temos esse desafio, né? Mesmo independente da nossa vocação, se a gente realmente trilha um caminho de santidade, de querer é, alcançar o céu, né? Atingir a nossa meta, a gente sempre vai ter essa tentação
Ah, Senhor, às vezes de pensar assim, ah, Senhor, eu já te servi muito, eu já doei muito meu tempo para você, agora eu preciso de tempo para mim. Eu já Uhum. trabalhei muito na igreja, já fiz, pô, muitas coisas, já evangelizei muito, então agora preciso do tempo para mim, então, não vai fazer diferença, eu vou fazer esse trabalho aqui para você, mas tipo, não vai fazer diferença, tem tantas pessoas melhores do que eu, então tipo, não, É, né? Não não, vou fazer. Então, assim, enfim, né? A gente tem uma parte a devolver a Deus, né? Uma parte para não, e assim, é que. uma coisa que a gente fica nessa luta, assim, só porque a gente é bobo mesmo, que assim, a gente vê que é tão mais gratificante a gente fazer a vontade de Deus do que a nossa vontade, que assim, sabe, não tem coisa que pague, assim, não tem coisa que pague, entendeu? Quando a Eu gente gosto muito faz a quando as vontade de pessoas Deus, fala, quando as fala. pessoas me falam assim, Deus te pague, irmã. Eu falo assim, nossa, ele paga mesmo, assim, de um jeito que a gente nem imagina, sabe? É uma coisa muito maior. Só que assim, sempre a gente fica nisso, não, eu quero fazer a minha vontade, só que assim, a sua vontade nem compensa. A gente sempre eu pelo menos quebrei a cara toda vez que eu fazer só a minha vontade, sem querer fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, realmente é uma experiência do 100 vezes mais. Entendeu? Assim, é o 100 vezes mais. E Sim, Jesus e falou, com assim, perseguição, eu mas acho é que o 100 vezes mais. a grande coisa também é que quando a gente faz a nossa vontade, a gente trilha um caminho natural. Quando a gente faz a vontade de Deus, é um caminho totalmente sobrenatural. Por mais que tenha cara de algo natural, algo tão natural e tal. Tipo assim, por exemplo, tão natural, eu estou aqui fazendo uma live com a irmã Maiara, mas pode ser que eu alcance outras pessoas que falem, nossa, será que eu posso ser religiosa? E será que é isso? Uhum. Ou tipo assim, nossa, então ela foi rezar, ela fez uma novena para poder descobrir qual era a vocação dela, achando que era algo aqui na paróquia, aqui no meu, dentro do meu plano, assim, no meu campo de visão, e de repente Deus, num folheto de um calendário que todas as vovozinhas de todas as paróquias têm em casa, algo despertou nela. Então, assim, poxa, será que também se eu perguntar para Deus, eu fizer uma novena, aproveitando que hoje começa a novena de São José, hein, Eis galera? aí, Então ainda São dá José tempo. é muito bom. Deus também pode me falar. Então, tipo assim, às vezes parece ser algo natural, mas que de repente pode ter consequências que você fala, cara, isso foi totalmente sobrenatural. O que que eu tenho a ver com isso, assim, sabe? Eu nunca poderia imaginar que ao caminhar nesse caminho, tantas outras coisas fossem acontecer. Então, acho que essa diferença de fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vive uma aventura surreal, surreal. E quando a gente vive a nossa vontade, é aquilo, a gente fica ali querendo se apegar ao que é previsível, querendo viver o previsível. Deus fala, minha filha, alô, alô, você não é uma forma. Você tem a forma do Não, e céu, o mas previsível, gente, a tua vida é outra. É viver o vido, não, é previsível, vivo. é vi- viver o Vido. previsível é tão sem graça. Viver as surpresas de Deus é muito melhor, assim, é muito, sabe, é muito melhor. Não tem como a gente realmente explicar, assim, né? Dizer o que realmente é. Mas eu vejo que é muito isso. É fazer essa experiência do 100 vezes mais todo dia, nas pequenas coisas, entendeu? Então, assim, eu não sei por que que a gente ainda fica com essa. Por que que eu ainda fico com essa briga de vez em quando? A gente fica, não, Senhor, isso aqui. Mas, assim, nossa, não teria nem porquê. Não teria nem porquê. Mai, me fala uma música que marca muito assim, que você vai direto pro coração de Jesus quando você escuta. Nossa, agora eu vou escandalizar o pessoal se eu falar. Por quê? Porque é uma música do Charlie Brown Jr. Se essa não é a melhor Assim, irmã, eu não sei qual é, Brasil. Vai, fala. não, tem uma, assim, porque marcou muito minha adolescência e marcou muito esse momento de confusão e, assim, né, esse momento de decisão. E até hoje é uma música, assim, que se eu escutar, eu choro, porque eu volto muita coisa, assim, né? Que é uma música que ele fala na letra da música que é viva para ser feliz e não viva em vão. Que, assim, era o que, quando eu fiz todos aqueles planos de adolescente para minha vida, no fundo o que eu queria era isso, era ser feliz. Só que assim, eu precisei.
de toda uma caminhada para entender que assim, só quem ia me dar essa felicidade era Jesus. E aí, na música, ele fala assim, que a vida me ensinou, né, que assim, só que não dá para viver sozinho, né? E aí ele falando assim, né, a vida já me derrubou, a vida já me deu abrigo, mas a vida também me ensinou que não é para viver sozinho. E aí, assim, eu ouvi essa música, né? É um rock bem pesado, assim, do Charlie Brown. Mas, assim, e escutar na palavra que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Fez Ele todo sentido para você. fez todo sentido, assim, de uma forma que, assim, sensacional. Então, assim, em termos de música, é uma música que me coisa assim bem, bem forte, assim. Claro, né? Tem outras músicas assim, por eu, né, ter vivido toda essa experiência na paróquia, assim, ser muito devota de São Pedro, então assim, aquela música, né, que fala da barca, é uma música assim, qualquer pessoa que sentiu o chamado, que assim, que não sente uma coisa diferente de escutar aquela música, né? De realmente fazer aquela experiência, porque a gente estava numa paróquia perto da praia, então assim, a gente convivia com os pescadores, a gente sabe que realmente era para eles deixar um barco, né? Então assim, é uma música também muito forte, assim, né? Para mim, na minha história, né? Assim, tem 1 milhão de músicas de Nossa Senhora que sempre me ajudaram demais, assim. Eu falo que na minha vida, na minha vocação, Nossa Senhora foi que tudo fez, assim, que tudo faz, assim, né? Então são muitas, assim, né? Tem muitas. É difícil a gente escolher uma. Sempre tem essas que são bem fortes, assim, né? São bem Uhum. fortes, assim, que marcam, né? As músicas da jornada também, a gente não posso deixar de falar que eram realmente orações ali muito fortes. Ô Mai, você sempre, desde o início, acho que a palavra, o sentido que você mais falou foi o de ser família. De ser família, né? Tipo, é como assim, a igreja é minha família, né? E hoje você somos da mesma família, eu, você e as outras pessoas que estão aqui nos assistindo, nós somos da mesma família, unidos em Cristo. Hoje, como religiosa, me fala assim uma experiência que você, se você já teve alguma experiência assim, né, como religiosa, e que você falou assim, caraca, meu Deus, isso aqui é muito mais do que essa, é Deus dando muito mais do que você imaginava, assim, você falar, caraca, de você se sentir plenamente realizada ou de repente alcançar a vida de alguém e você se sentir tão recompensada assim e grata por, nossa, tipo, fiz a escolha certa, enfim, sou feliz e tal, uma experiência assim de felicidade como religiosa, assim. Assim, são muitas experiências, assim, são muitas experiências. Eu vou contar uma agora, assim, que está bem recente, porque, assim, eu estou nessa missão em BH, mas eu estava morando em São José dos Campos, né, em São Uhum, Paulo, num asilo. Né? uhum, Então, assim, tá dentro de um asilo nessa epidemia de Covid foi uma experiência extremamente desafiadora, porque com todas as notícias que a gente tinha de que, né, idosos tendo surto dentro e assim, de muitas mortes, esse momento muito difícil que a gente ficava o tempo todo muito tensa, sem hoje, não, como é que a gente faz, assim, o que a gente faz? E assim, a gente lidar, né, foi o que eu aprendi, assim, você lidar com o idoso, você está o tempo todo lidando com essa experiência do envelhecer, que assim, uhum. para mim, eu acho que para todo mundo que assim que ama muito ser jovem, que ama muito e nessa fase quando a gente vai chegando perto dos 30 que a gente já fica com medo, ai, vou deixar de ser jovem. Eu sou a louca do não Então quero assim, fazer 30. Eu tô com 29, tipo, isso. parei de Então comemorar, assim, esquece. a Sou eu, gente sou a eu. gente lidar com o idoso, sabe, né? E assim, né, ver a forma como cada idoso lida com a própria limitação e tudo. Então assim, no momento que eu estava vivendo um momento de muita tensão, vivendo essa responsabilidade, né? Eu acho que imagina uma pessoa que tinha um idoso em casa, nessa pandemia, como não ficou preocupada, né? A gente tinha 40 Uhum. idosos em casa. Então, assim, foi Caraca. bem tenso, mas assim, né? Deus o tempo todo mostrando que ele estava ali, que era pra gente confiar
que ele estava ali. E assim, numa situação bem específica, eu não vou contar detalhes para não me expor muito assim, né, a história de outras pessoas, mas assim, no momento que uma idosa falou para mim, falou assim, irmã, que bom que a senhora está aqui. E assim, só que ela falou aquilo ali não para mim, ela falou aquilo ali fazendo memória de uma outra irmã que tinha Uhum. sido importante na vida dela. Então, assim, aquilo ali para mim foi muito importante porque para eu que sempre tive muita dificuldade assim de abrir mão das minhas coisas, ver que assim eu estava ali sem fazer nada, né? Fazendo uma coisa que é um mínimo. Eu estava sendo sinal do amor de Deus para ela, não por mim, mas por ser religiosa, Uhum. entendeu? Então, assim, eu estava ali sendo um sinal de amor de Deus como franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Independente do meu nome, da minha história, da minha idade, da minha, sabe? Então, assim, isso para mim foi um momento assim muito forte, muito forte, um momento assim, sabe, no ordinário, na correria mesmo do dia a dia, mas assim, foi muito forte por isso. Por eu conseguir fazer essa experiência que assim, a vida religiosa não sou eu, entendeu? É uma coisa muito Uhum. maior, sabe? Aí eu consegui ter, tipo assim, o desafio é agora, é 2021, mas eu olhar para trás e saber que tem 156 anos de mulheres assim que viveram, sabe, desafios até maiores, assim, e se santificaram nisso, entendeu? E alcançaram o céu com isso, entendeu? Que fizeram diferença na vida das pessoas, não por terem feito coisas grandes, porque deixou o seu nome na história, mas assim, o nome que elas deixaram é o nome do coração de Jesus. Então, assim, saber que eu faço parte disso, né? É uma coisa que fica assim muito, cara, muito assim, não dá nem pra. Vou até parar de falar pra não chorar agora. Mas, bem, Ai, ai. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma coisa? O João Machado falou assim: as meninas do Erro do Candário vão ganhar muito com a senhora aqui. Muito o João é fofo. nosso amigo aqui em Belo Horizonte. Obrigado, João. Um beijo. Eu quero mandar, aproveitar e quando você vier, mandar um beijo para minhas irmãs que estavam me assistindo, que a irmã Daisy, que estava no asilo, entrou, irmã Ah, Irineia, entre ai, a aí, né, outras Irineia. pessoas. Fernanda, mandar um beijo para Fernanda, saudade. Então, assim, muita gente legal que entrou aí. Nossa, gente, não. Mas eu quero te agradecer muito. É, você é a primeira religiosa que aparece no Bora Partilhar. Eu tô muito feliz Ah, porque quando eu lembro que quando a gente gravou com hoje o Padre William, né? O Padre William Coutinho hoje, mas quando ele era seminarista. nossa, ele é daquele testemunho, só não me peço para ser padre. É! Gente, eu, a Marcado na Maiara minha é muito história. raiz, sabe até o nome do Eu sou vídeo. muito raiz. Não, eu quero até te Muito. agradecer, Sara. Ó, aquele vídeo que você gravou do o Bora Partilhar da Letícia, assim, porque eu conheço a Letícia pessoalmente, assim, aquilo ali foi muito importante. Ah, que Um dos legal. primeiros, que é o Bora Partilhar do Baldino, foi Aham. assim, foram coisas que marcaram a minha história. Esse do Só Não Me Peço para Ser Padre, foi assim, uma coisa que marcou demais, assim, né? Tem Nossa. um outro testemunho que eu acho que eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas assim, foi um que foi gravado dentro de um festival do Shalom, dentro de algum Aleluia. Um que é um testemunho bem curtinho de uma menina, assim. Nossa, assim, foram que marcaram, que me ajudaram demais, assim. E eu tenho certeza que como me ajudou, ajudou muita gente. Então, assim, você tem que continuar partilhando demais, assim. Nossa, então, eu fico muito feliz, assim, porque muitas pessoas falaram e comentaram depois, assim, o quanto que, por exemplo, o testemunho do seminarista tinha ajudado a despertar a vocação de falar, nossa, também posso ser padre ou não, vamos ver como é que vai ser, e, enfim, a trilharem esse caminho no seminário. Então, assim, eu fico muito feliz de poder também mostrar uma jovem carioca, irmã, que eu estava na sua profissão de fé, né? Dia 8 de Isso, uma dezembro de profissão. 2016. É.
8 de dezembro de 2016. Você e da irmã Isso, Regiane, meu Deus, que eu 2018, amo também. 2018. 18? Tem que chamar a É, irmã Regiane, 18. É 2018. verdade. Tem Vou que chamar chamar a irmã ela também. Regiane. Vou chamar. Então, eu fico muito feliz de poder mostrar ao mundo que a igreja é jovem e também como uma celibatária, uma religiosa, assim, eu tenho certeza e eu quero falar isso, assim, né, que a sua vocação, o seu sim também sustenta a minha vocação, também sustenta o meu sim. E essa é a beleza da igreja, assim, saber que quando você sofre, quando você chora, quando você se regozija, isso também me alcança, também me sustenta. E quando eu sofro, quando eu choro, quando eu me regozijo, isso também alcança as irmãs, os padres, enfim, as famílias, os que ainda estão em discernimento, os que nunca pararam para discernir, os que nunca pararam para pensar o que Deus quer de mim. Acho que agora pode perguntar para Deus, Senhor, o que você quer de mim? E Senhor, o que queres que eu faça? é, e aí eu vou. Aquela frase que você falou maravilhosa pra gente encerrar, que Deus nos dá a paz, mas Ele não nos deixa em paz. Paz. Meu Deus, muito maravilhoso. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer e assim, quem quiser ir lá, não vou pedir ninguém para me seguir, porque eu quase não posto nada no Instagram. Mas tem a página da Congregação Franciscanas SCJ, né? Assim, então o pessoal pode seguir lá, quem quiser mandar pergunta, mandar pedido de oração, a gente está sempre em comunhão aí, tá bom, gente? E é isso, assim, eu acho que, nossa, só agradecer, muito bom estar partilhando, né? Muito bom estar partilhando, é quase assim um momento de fã, nossa, gente, é quase que Que no show da besteira! Xuxa, assim, mas assim, não, eu digo porque, sabe, é bonito isso, a gente ser igreja também disso, sabe? De pessoas que você admira, que você vê fazendo um trabalho que faz diferença e daqui a pouco você pode ficar amigo da pessoa e tá tudo certo, sabe? Isso é muito bom, não tem distância, né? Assim, a nossa fé não tem distância. Então é só isso mesmo, é só agradecer, desejar para todo mundo aí uma ótima novena de São José, que rezem bastante nesse ano de São José, que São José eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas graças, de que a gente vai conseguir alcançar muitas graças. Pela intercessão de São José, a gente vai conseguir, desse ano não passa da gente aprender e imitar as virtudes que São José e Nossa Senhora viveram. Então, assim, eu tenho certeza que isso só tem frutos para dar, é só agradecer, desejar uma boa quaresma para todo mundo e desde já uma feliz Páscoa, a gente não se vê, e paz e bem, só isso. Então tá, gente. Um beijo. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Esse vídeo vai pro YouTube. Irmã, reze por mim, reze por nós e vou rezar por você também. Estarei de vigília 2 horas da manhã daqui a pouco. Vou rezar por vocês para que Ah, tenha uma inspiração do Espírito pro educandário aí de Minas Gerais. Tá com bom? certeza. Um beijo. Tá ótimo, tá. Beijo, paz e bem, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.